Olá e bem-vindos a esta nova explicação clínica essencial. Hoje, a gente vai destrinchar um dos cenários médicos mais desafiadores, silenciosos e absurdamente urgentes que existem na linha de frente. É literalmente uma verdadeira corrida contra o tempo. Nosso tema é a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, também conhecida como SCPH. Para os estudantes de medicina e futuros colegas que nos acompanham, dominar o diagnóstico precoce dessa enfermidade não é apenas para garantir aquele ponto a mais na prova. É o que realmente define a diferença entre a vida e a morte lá na emergência. A letalidade dessa doença gira em torno de 40%. É um número assustador, sem dúvida. Portanto, a gente precisa entender como essa bomba relógio funciona para conseguir desarmá-la a tempo. Certo, vamos direto ao ponto. Nosso mapa mental de hoje passa por 5 etapas rápidas. 1. O vírus e a transmissão. 2. As fases clínicas e o pródromo. 3. O alerta crítico da fase cardiopulmonar. 4. O suporte ventilatório e a UTI. E 5. A prevenção e o bloqueio ambiental. Começando pela nossa primeira etapa, o vírus e a transmissão. A origem de toda essa história começa no reservatório natural, o roedor silvestre. Estamos lidando com a família Hantaviridae, mais especificamente o gênero Orthohantavirus. O que é fascinante do ponto de vista ecológico é que o vírus simplesmente não deixa o rato doente. Nas Américas, roedores como os do gênero Oligorizomes carregam o vírus de forma totalmente assintomática e persistente. Eles vivem as vidinhas deles normalmente, espalhando o vírus pelo ambiente através da urina, das fezes e da saliva. O verdadeiro perigo surge quando o mundo desses roedores se choca com o nosso. E a cadeia de transmissão é quase invisível, mas fulminante. Pensem comigo. Primeiro, os roedores deixam suas excretas em galpões, áreas rurais ou paióis fechados. Com o tempo, esse material seca. Daí, o simples ato de varrer um chão sujo ou até a entrada de uma corrente de ar mais forte faz com que essas partículas levantem e se transformem em aerossóis de poeira. A etapa final é a inalação profunda. Um humano desavisado entra nesse ambiente fechado, respira fundo e inala essas partículas virais direto para os alvéolos pulmonares. É um mecanismo de infecção muito direto e mecânico. Vamos avançar para a parte 2, as fases clínicas, começando pelo pródromo. E como essa doença se constrói no corpo ao longo do tempo? Bom, o período de incubação é silencioso, durando geralmente de 1 a 5 semanas. Aí a doença acorda. A fase prodrômica dura só de 1 a 6 dias e funciona como um gatilho. O que vem depois é uma verdadeira queda livre, uma transição super abrupta para a fase cardiopulmonar, que é onde a maioria das fatalidades acontece. Se o paciente conseguir sobreviver, ele passa para a fase diurética, onde o corpo começa a eliminar o excesso de fluidos, e depois entra numa convalescência que pode ser bem arrastada. O grande foco do raciocínio clínico aqui tem que estar na curta janela entre o pródromo e o agravamento cardiopulmonar. E aqui está o grande desafio da prática médica. Imaginem um paciente chegando com febre acima de 38 graus, muita mialgia, dor lombar, dor abdominal e distúrbios gastrointestinais. Qual é a primeira suspeita que vem à mente da equipe? Pois é, dengue, leptospirose, uma virose comum ou até mesmo Covid. É um quadro absurdamente inespecífico. Esse alarme falso é o que torna o diagnóstico precoce tão difícil. O paciente procura o posto de saúde reclamando de febre e dor no corpo, e se a história epidemiológica de contato com áreas rurais não for investigada, a bomba relógio continua armada bem ali, sem que ninguém perceba. O que nos leva à parte 3, o alerta crítico da fase cardiopulmonar. Fica aqui uma pergunta importantíssima para quem está afiando o raciocínio clínico. Diante de um paciente com aquele quadro inicial que parece uma virose qualquer, qual é a mudança sutil, o sinal clínico exato, que deve acender todas as luzes vermelhas do pronto-socorro e indicar que o choque pulmonar está batendo à porta? É exatamente este, o aparecimento de tosse seca, rapidamente seguida de dispneia. O momento em que aquele paciente com dor no corpo começa a tossir secamente e sentir falta de ar, a conduta muda da água para o vinho. Isso sinaliza o início de um vazamento capilar pulmonar maciço. O líquido está inundando o espaço intersticial e os alvéolos. Não é só uma piora qualquer, é o aviso claro de um choque pulmonar iminente. O contraste da evolução dessa doença é brutal. De um lado, uma infecção febril inespecífica com queda de plaquetas. Do outro, em questão de poucas horas ou dias, a instalação de um edema pulmonar não cardiogênico. Reparem bem, o coração em si, no início, está estruturalmente normal, mas os pulmões estão na prática se afogando em plasma. Ocorre hipoxemia severa, taquicardia e a resistência vascular periférica vai nas alturas. É um colapso circulatório fulminante que exige intervenção imediata. Avançando para a parte 4, suporte ventilatório e a UTI.
Como a literatura médica atual bate na tecla incansavelmente, não existe nenhum antiviral milagroso para a antavirose. Não temos um remédio específico para combater a replicação do vírus. A sobrevivência depende única e exclusivamente do suporte imediato. Transferir para a UTI no exato segundo em que os primeiros sinais de desconforto respiratório aparecem é o que realmente salva vidas. Então, o grande pulo do gato no tratamento intensivo se resume a uma palavra: cuidado, especialmente na reposição de fluidos. Claro, a ventilação mecânica e a oxigenoterapia são fundamentais para lidar com a hipoxemia, mas a hidratação intravenosa, essa exige atenção redobrada. Se a gente administra líquidos de forma excessiva tentando corrigir a pressão arterial, esse fluido extra vai vazar direto para os pulmões já comprometidos, piorando fatalmente o edema. O balanço hídrico precisa ser rigidamente controlado com agentes vasoativos. E, por fim, a parte 5, prevenção e bloqueio ambiental. A prevenção começa cortando o mal pela raiz. É crucial selar frestas, guardar alimentos em potes fechados e roçar bem em volta das casas rurais para evitar que os roedores se instalem. Mas e se o ambiente já estiver contaminado? Aí entra uma arma poderosíssima e incrivelmente barata: a nossa velha conhecida água sanitária. Como o antavírus tem um envelope lipídico, ele é super vulnerável a desinfetantes. Uma solução a 10% de água sanitária atua literalmente quebrando a cápsula do vírus e neutralizando completamente o perigo. As regras de ouro para o bloqueio ambiental são rígidas. Chegou num galpão que estava fechado há meses? O primeiro passo é abrir todas as portas e janelas e ventilar por meia hora. O segundo passo não é pegar a vassoura. Lembrem-se da aerosolização. A gente precisa borrifar toda a área com a solução de água sanitária e esperar mais 30 minutos para garantir a destruição do vírus. Só depois disso é que a limpeza avança, sempre com pano úmido. Nunca, sob hipótese alguma, devemos varrer ou usar aspirador de pó em locais com fezes secas de roedores. Fazer isso é lançar o vírus letal direto no ar. E além de tudo isso, os equipamentos de proteção individual são inegociáveis para a equipe que vai fazer a investigação ou a limpeza. O respirador PFF3, que é o nosso equivalente ao N95, é o padrão ouro absoluto contra a inalação desses aerossóis. Luvas de borracha, óculos e aventais formam uma barreira física. E caso apareçam carcaças de roedores, nada de jogar no lixo comum. Elas precisam ser ensacadas 2 vezes, tratadas com desinfetante e enterradas bem fundo, a pelo menos meio metro. Chegando ao fechamento da nossa análise, a gravidade de tudo isso se consolida nesta definição. A síndrome cardiopulmonar por hantavírus é uma doença que une a imprevisibilidade de um vírus ambiental com uma patogenesia avassaladora. A sobrevida despenca se não houver suspeita médica imediata. Fica super claro porque reconhecer o início daquele desconforto respiratório precocemente é uma verdadeira corrida contra o relógio antes do colapso sistêmico. Para encerrar, deixa um cenário clínico no ar para a gente refletir. O paciente chega na emergência reclamando de febre e tosse logo depois de organizar um celeiro no interior. A resposta padrão vai ser receitar um antitérmico e mandar repousar para curar uma virose? Ou a história epidemiológica vai ser investigada a fundo, antecipando a necessidade imediata de UTI? Ter as respostas certas em mente é o que garante que a gente consiga desarmar essa bomba relógio a tempo de salvar uma vida. Agradeço imensamente a companhia de todos nesta análise clínica. Um excelente estudo a todos nós e até a próxima explicação.